Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Respirar Melhor é Viver Melhor. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para a saúde da mãe e do bebê: o pré-natal e o pós-natal odontológico. Olá, doutor Ernesto. Para começarmos, você poderia nos explicar um pouco a sua trajetória da odontologia à odontologia miofuncional e o cuidado com a prevenção? Sim, bom, primeiro quero agradecer o convite, né, de estar aqui podendo falar sobre uma coisa que eu considero muito importante, que é tratar a odontologia o mais preventivamente possível, né? Você pediu para eu dizer como é que foi a mudança da odontologia para a odontologia miofuncional. Eu trabalhei muitos anos com odontologia convencional, entre aspas, né, onde o dentista basicamente trata dos dentes, está focado nos dentes das pessoas, né? E eu trabalhei muitos anos com isso e tinha um percentual de casos que, depois de tratados, algum tempo depois, né, 6 meses, um ano depois, começava a não funcionar de novo, né? E isso era um negócio muito frustrante para mim. E por conta disso, eu comecei a procurar, né, linhas de pensamento alternativo até que eu conheci num workshop há 9 anos atrás um dentista australiano chamado Chris Farrell, que começou essa mudança, né, da odontologia convencional, entre aspas, de odontologia miofuncional. E eu me lembro, assim, nitidamente da primeira frase que ele falou, me lembro dele falando, é impressionante isso, como me marcou, foi o seguinte, abre aspas, nós dentistas, aliás, nós profissionais de saúde, temos que aprender a tratar das causas dos problemas e não dos seus efeitos, fecha aspas. Porque, na realidade, eu percebi que quando você coloca um aparelho no dente para corrigir o posicionamento do dente, você está tratando do efeito, você não está tratando do porquê que o dente ficou desalinhado. Quando você faz uma coroa de porcelana porque o dente está muito destruído, você está fazendo uma substituição, você está tratando o efeito, você está tratando o que aconteceu que o dente ficou daquela maneira. Então você tem que trabalhar o mais preventivamente possível e, de preferência, o mais integradamente possível. Porque hoje em dia ninguém consegue ser mais Leonardo da Vinci, ninguém consegue mais ser matemático, pintor, escultor, inventor, filósofo. Não dá. Você mal consegue acompanhar a área que você se dedica, eh, né, que você gosta, você não, mal consegue acompanhar porque a quantidade de informação é simplesmente avassaladora. Então, você tem que trabalhar com pessoas que sejam sinérgicas ao seu trabalho. No meu caso, especificamente, com fonoaudiólogas, fisioterapeutas que trabalhem com osteopatia, especialmente com problemas articulares nessa articulação aqui na TM. Enfim, o caminho é mais ou menos esse. Cada vez eu estou mais apaixonado por esse caminho, deixando menos de fazer o que eu fazia antes e fazendo muito mais o que a odontologia miofuncional faz. Perfeito. Então vamos falar sobre prevenção. De que maneira, doutor Ernesto, a saúde bucal da gestante impacta o bebê? Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Isso é uma coisa que sempre chamou minha atenção. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui, que é o seguinte: o meu filho nasceu prematuro de 5 meses. Ele nasceu com 25 semanas, tinha 500 gramas quando ele nasceu. Hoje ele está grande, já tem 28 anos, está bonitão, trabalha com Olha, edição de vídeo, enfim, passou tal. Agora, sempre me veio à cabeça por quê? Por que que ele nasceu prematuro, né? E eu também, casualmente, acabei dando com essa resposta. Por quê? Porque a gente diz que a gestante, toda gestante está no caminho da tempestade perfeita. Qual é a tempestade perfeita? Acontecem três coisas na gestação que contribuem
para isso, caso ela não faça pré-natal odontológico, né? A primeira coisa é a seguinte: tem um estudo na Escandinávia que comprova que toda gestante aumenta em torno de 20% o consumo de açúcar em relação à dieta natural dela. Com isso, com o aumento de açúcar, você diminui o pH da saliva, facilita o crescimento e aparecimento de micro-organismos na boca, né? Então você aumenta a patogenicidade da sua flora bucal, né? Você aumenta a possibilidade de ter problemas na boca por conta do aumento de bactérias. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, também tem vários estudos comprovando isso, que toda gestante diminui a qualidade do controle de placa bacteriana. Simplificando, escova menos os dentes. Por quê? Ou porque ela tem ânsia de vômito ou náusea mesmo, ou porque só está pensando no bebê, chuta o balde e escova menos os dentes mesmo, né? Isso é comprovado também, né? Tem vários estudos mostrando isso. E a terceira e principal causa é que toda gestante tem um aumento na quantidade de dois hormônios, que são a progesterona e o estrogênio, que quando eles estão circulando durante a gestação, eles têm um volume, né, de hormônios circulando, e esses hormônios são predisponentes para a inflamação de mucosa, especialmente mucosa gengival. Daí vem aqueles termos gengivite gravídica, tumor gengival gravídico e tal, enfim, abscesso gengival gravídico. Por quê? Né? Porque não faz pré-natal odontológico. Né? Então, começa, né, a inflama a gengiva, é muito comum gestante ter sangramento gengival. E esse sangramento gengival, nesse sangramento gengival, tem metabólitos que atravessam a placenta e são sinais indicadores de início de parto. Então, quem não faz pré-natal odontológico tem o risco aumentado em 6 vezes de ter parto prematuro. Olha. Então, isso é uma conclusão da Organização Mundial da Saúde. E eu comecei a história dando testemunho pessoal, e o que eu me pergunto, para fechar aquilo, eu não fiz pré-natal odontológico na mãe do meu filho. Não fiz porque há 28 anos atrás eu não sabia que precisava fazer, né? Eu tive um professor que dizia que a gente só cumprimenta na rua quem a gente conhece. Então você não sabe, passa batido, né? Então, e nem vou saber, porque eu não tenho como voltar atrás, né, para saber se teria sido diferente se eu tivesse feito. Mas enfim, então por conta disso, eu me empenho muito em levar esse conhecimento para todo mundo. Por quê? O pré-natal odontológico é muito simples e muito barato e muito importante. Barato economicamente mesmo. Você não precisa de... O que você precisa fazer é a cada de 4 a 6 semanas, isso aí depende muito de cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem um organismo, cada organismo responde de uma maneira. Então, tem pessoas que você precisa fazer de 4 em 4 meses, tem pessoas que precisa fazer de 6 em 6 meses. Mas, enfim, entre 4 e 6 meses, ir ao dentista e fazer uma profilaxia profissional. O que é uma profilaxia? Fazer uma limpeza de dentes profissional. Porque por melhor que você escove os dentes, eu acho que eu escovo bastante bem meus dentes, né? Mas eu preciso fazer limpeza profissional de 4 em 4 meses, né? A grande média das pessoas é em torno de 6 em 6 meses. Só que tem pessoas que precisam de menos tempo e tem pessoas que podem fazer com mais tempo, né? Eu já atendi uma pessoa que precisava fazer limpeza profissional de 45 em 45 dias, porque se não fizesse, a gengiva dela começava a ficar inflamada. E muita gente faz uma vez por ano e é suficiente. Então, 6 meses é uma média, a maioria é 6 meses, mas isso não significa que todo mundo tem que fazer de 6 em 6 meses. Então, você avalia isso conhecendo como funciona a flora bacteriana que tem na boca das pessoas. Então, voltando lá, na gestante, né? A gestação, quando não é prematura, é em torno de 9 meses, né? Então, normalmente a gestante sabe que está gestando a partir do segundo, terceiro mês. Então, você tem
6 meses, né? Eu nunca consegui fazer 7 sessões de controle de placa e profilaxia em gestante, né? Eu já consegui fazer 6. Mas, enfim, não importa. Se você não consegue fazer 6, se você fizer 5, se fazer 4, se fazer 3, mas tem que fazer, né? Você tem que deixar ser examinado por alguém que está prestando atenção nisso, né? Porque tem uma porção de mitos envolvidos nisso, né? Você não pode ir ao dentista porque você não pode fazer isso, porque você não pode fazer aquilo. Isso tudo são mitos, isso não é verdade. Você não só pode, como deve ir ao dentista. Por quê? Né? Ah, não pode ir ao dentista porque não pode fazer radiografia. Isso é um mito. Nenhum dentista que se preze, né, que se chame de dentista, vai fazer uma radiografia em ninguém, não é só numa gestante, não. Não vai fazer uma radiografia que não seja necessária. Né? Vai fazer uma radiografia por radiografar? Isso não é ser profissional. Né? Especialmente numa gestante, só vai fazer radiografia se for bem necessário. E para isso, a gente tem recurso. Você tem avental de chumbo, que vai proteger a barriga da mãe ou de qualquer pessoa, né? Vai ter um protetor aqui do pescoço para proteger a tireoide. Então, não tem o menor sentido dizer que não pode fazer radiografia. Olha, vamos olhar do outro lado. A gestante está com dor de dente. Ela vai esperar o neném nascer para resolver o problema da dor de dente dela? Não, não pode. E para resolver o problema da dor de dente, eventualmente você vai precisar de uma radiografia. Né? Eventualmente vai precisar tratar do canal do dente, né? Por exemplo. Aí vai dizer para a pessoa: não, espera você ter o bebê. É muito comum a gente ouvir isso. Ah, não, espera o bebê ter 6 meses. Bom, aí tem dois problemas, né? A mãe, nos primeiros 6 meses, não consegue nem ir no banheiro, que dirá ir no dentista, né? Pois é, Então, você que é mãe deve saber disso. com certeza. Com certeza. Pois é. Então, e aí o que ela vai fazer com a dor dela? Ela vai sublimar? Vai ficar esquecida? Não, tem que resolver, né? Então, isso é um mito. Não ir ao dentista quando está no período de gestação é um mito. É o contrário. Deve ir, né? Mais do que quando você não está gestando. Porque quando a mulher não está no processo de gestação, não acontece essas coisas que eu falei. Então, não precisa de ir de 4 em 4 semanas, né? Agora, durante a gestação, sim, precisa, nem que seja para ir lá. Por quê? Como eu falei aqui, eu escovo bem os meus dentes e preciso fazer limpeza profissional de 4 em 4 meses. Por melhor que você escove o seu dente, eu acabei de dizer que a gestante tem a tempestade perfeita, porque acontece uma opção de coisa contra isso, então ela tem que limpar melhor para evitar que tenha problemas e evitar que esteja correndo um risco 6 vezes maior de ter um parto prematuro. Perfeito. Então, a frequência seria uma vez por mês a partir da descoberta da gravidez, Exatamente. para evitar qualquer complicação durante a gestação. Porque o parto prematuro é a pior complicação possível, né? Mas esse tipo de problema também afeta a curva de crescimento do feto, né? Você tem nascimento de bebês de baixo peso devido a esse problema gengival, de inflamação gengival. E você pode também ter problemas com a mãe, né? Inflamação gengival é uma porta aberta para você ter problemas cardíacos, né? Isso há mais, sei lá, uns 10 ou 15 anos atrás era meio controverso, mas hoje está muito claro de que inflamação gengival, problemas na boca, são fatores predisponentes de problemas cardiovasculares, né? De uma patologia chamada endocardite bacteriana, que é um problema que advindo da migração de bactérias da boca para a corrente sanguínea e acaba no coração. E essas bactérias são transmitidas também ao feto. Também, claro, né? Exatamente. Mas aí não quando o feto está na barriga da mãe ainda, não, mas são transmitidos depois do nascimento. Após o nascimento, Sim, claro. Né, porque é muito comum a mãe tá dando de comer pro bebê, aí acaba dando uma garfada na mesma comida. E com isso, você está fazendo contaminação cruzada. Gente, assim,
na Guerra Civil Americana, os caras que estavam feridos lá, botavam eles em cima de uma mesa de madeira, serrava a perna deles, jogava a perna no balde, tirava o cara, pegava um balde d'água, jogava em cima da mesa e botava o outro cara lá em cima. E muita gente morreu, mas muita gente ficou viva, né? Eu vou dar um outro testemunho para vocês. Eu não queria falar isso não, porque isso vai dar uma pista de há quanto tempo eu sou formado. Há mais tempo do que eu gostaria de que vocês soubessem. Mas enfim, eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar, né, ninguém usava luva. Ninguém. Nem os professores, nem os alunos, ninguém. A gente fazia cirurgia, a gente fazia extrações de dentes sem luva. Você saía com a unha suja de sangue, tinha que passar escovinha lá. Era assim, né? É ruim? Claro, à luz do que a gente sabe hoje, não é legal, mas você tem que ter bom senso, né, gente? Não é porque se fazia assim na Guerra Civil, serrava a perna, jogava a perna no balde e tal, que a gente vai fazer isso agora. Claro. Mas também não vai ficar com tanto, né? Então, voltando aqui ao assunto da mãe e do bebê, eu não estou dizendo para ninguém, eu não comer a mesma comida que o bebê, não é isso. Mas pensa que isso pode acontecer. Então, se puder evitar, melhor, né? Também não adianta ficar botar o bebê numa redoma, né? Eu conheço um pediatra que diz que bebê tem que ser exposto à vitamina S de sujeira, entendeu? Que é para ele ter anticorpo também, lógico, né? Mas sim, se a mãe tiver uma flora bacteriana muito patogênica, muito agressiva, né? Por conta de cárie, né? Por conta de doença periodontal, se ela não tiver doença periodontal, não tiver cárie, tiver a flora dela normal, provavelmente é a flora da família. Né? Não vai ter diferença. Agora, existe uma diferença entre a pessoa que tem uma flora normal, que não tem nenhuma patologia na boca, nenhuma patologia infecciosa, né? Cárie é uma doença infecciosa. Cárie é provocada por bactéria, né? Então, é doença infecciosa. E depende da quantidade de bactérias que você tem na flora da boca. Todo mundo tem uma flora na boca, como tem na pele, como tem no intestino, também tem uma na boca. E a quantidade de bactérias, a qualidade dessas bactérias é que determina a agressividade da flora e da placa bacteriana. Perfeito. Doutor Ernesto, além do do, do pré-natal odontológico, na prática, quais, são as medidas básicas que uma mãe, uma gestante, deve tomar com relação à sua higiene bucal e à sua alimentação? Muito simples, né? A alimentação é diminuir ao máximo o consumo de açúcar, né? Você tem um estudo que mostra que aumenta em 20% o consumo natural dela e a gente não levou em consideração qual era se o natural já estava acima do que deveria ou se estava normal ou estava abaixo do que deveria. Não, aumenta 20%. Então, qual é mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Especialmente hábito de comer. O principal deles é respirar. Mudar hábito de respirar é difícil, precisa ter força de vontade. Mudar hábito de comer também, né? Agora, então, eu não sou nenhum exemplo de mudar hábito de comer, porque eu estou querendo emagrecer há anos e não consigo, né? Então, o que eu digo para as pessoas é assim: diminuam ao máximo possível o consumo de açúcar, né? Procurem comer alimentos o mais natural possível, o mínimo de alimento ultraprocessado, né? A gente vive uma época que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Quer dizer, antigamente todo mundo cozinhava, né? Você fazia, a minha avó, que era italiana, fazia massa lá, fazia a massa do macarrão, ela fazia tudo. Ela fazia do trigo e tal, não sei o quê. Hoje a gente compra tudo pronto, passou a comprar pronto a massa, agora a gente já compra o macarrão pronto, né? Então, é claro que a indústria, para produzir esse tipo de coisa, tem que adicionar uma quantidade de sal absurda em todo o produto pronto, ultraprocessado, né? Eu não vou falar o nome, mas qualquer empresa que fabrique nugget,
lasanha, qualquer coisa dessas processadas, se você prestar atenção e ler lá no rótulo, a quantidade de sal e de conservantes que tem é uma coisa absurda, né? Então, agora, a gente vive nessa época. Essa época é assim. Então, o que eu recomendo para as pessoas é procure comer o mínimo de coisas ultraprocessadas. Eu adoro a Rita Lobo, que é uma cozinheira que Eu tem um gosto programa de dela também. televisão, né? E ela fala muito isso. Comida, né? Comida de gente, comida que você cozinha, né? Não é comprar um troço na prateleira do supermercado, botar no micro-ondas e comer dentro da própria bandeja lá que eu não sei o que que é aquilo, um polipropileno, um plástico, eu não sei o que que tem, não sei nada. Gente, né? Vocês sabiam que toda a água, eu vou falar um negócio agora, vocês vão ficar tristes. Toda a água, eu também fico, né? Porque hoje você não consegue tomar água mineral sem ser em garrafa de plástico. E toda garrafa de plástico tem uma coisa chamada bisfenol, que é cancerígeno, né? Então, Perfeito. quando você deixa uma água mineral no sol, você libera esse composto. E qualquer água ficou no sol, porque quando ele é transportado da fábrica para os lugares, ele vai nos caminhões que vão lá, céu aberto com sol em cima direto, entendeu? Então, agora fazer o quê? Você consegue comprar água mineral que não seja garrafa de PET? Não consegue, né? Então, é isso, a gente tem que se adaptar, né? Uns se adaptam melhor. O Darwin já falava isso, né? A teoria da evolução é baseada nisso. Uns se adaptam melhor à quantidade absurda de plástico, de conservante, de estabilizante, de tudo que é anticorante, tal, não sei o quê. E outros se adaptam menos, né? Por isso que tem um aumento, né, de casos de câncer no mundo absurdo de 100 anos para cá, porque depois da Revolução Industrial, que antes da Revolução Industrial não tinha petróleo, simplesmente, não tinha, né? O navio demorava 6 meses na vela para chegar daqui até a Europa lá, né? Então, 6 meses os caras tinham que levar cabra, tinha que levar um monte de coisa, limão por causa de vitamina C e tal. Então, hoje você vai de jato, chega aqui, chega lá e tal. Então, isso é bom? Claro que é bom. Não estou dizendo que viver no passado é legal, não. Não, não é não. É muito bom, só que você tem que pensar nisso. Então, voltando à sua pergunta inicial, o que que ela tem que fazer? Primeiro, diminuir ao máximo possível o consumo de açúcar. Açúcar tem tudo que você pode pensar, entendeu? Biscoito, massa, pão, qualquer carboidrato, no fim se transforma em açúcar. Tá? Então, diminuir ao máximo o consumo de açúcar. Procurar também diminuir ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso é um problema, né? Porque mãe não tem tempo para fazer nada. Eu sei disso, né? Eu não sei como é que vai ser resolvido. Eu quase apanho lá no consultório, às vezes, quando eu digo algumas coisas para as mães, entendeu? Porque quando a gente for falar de pós-natal aqui, eu quase apanho, mas eu estou falando o que precisa. Agora, cada um faz o que pode, né? Organiza tudo na vida, é uma questão de prioridade. Eu conheço pessoas que se dão ao trabalho de ir numa feira orgânica, porque querem comprar isso, querem comprar aquilo, então, sei o quê, que perdem tempo cozinhando e tal, e outros que não querem perder. Tudo bem, cada um resolve o que é melhor para si mesmo, né? O que a gente pode falar em termos do que uma gestante pode fazer para evitar isso é isso: diminuir ao máximo o açúcar, diminuir ao máximo o alimento ultraprocessado e ter cuidado na hora de manipular e manusear os alimentos do bebê, né? Então, Perfeito. Para as mães que não fazem o pré-natal odontológico, quais seriam os sinais de alerta que indicam a necessidade de um tratamento odontológico? Fácil a dor, né, porque a gente é, vai procurar, mas fora a dor, é, boa pergunta tua. Tirando a dor, sangramento gengival. Sangramento gengival é a coisa mais importante, né? Qualquer sangramento. Não precisa de ser um rio de sangue, né? Não precisa, né? Passou o fio dental, que deve passar, né? Todo mundo, inclusive as mães e gestantes também, tem que passar. Passou o fio dental, tá com sangue, é bom e ver por que que tá. Porque se a gengiva tá sadia, não tem por que sangrar com fio dental, né? Então,
sim, talvez essa pergunta você me pegou de surpresa. Essa você não tinha me falado, não. Mas, assim, o que me vem na cabeça de imediato é isso: sangramento gengival. É a coisa mais fácil de acontecer, o percentual a gente chama de prevalência, né? O quanto que isso acontece. A prevalência disso é altíssima, né? É conhecido, né? A gente fala que toda gestante tem sangramento gengival, inclusive, né? Então, viu um sanguinho lá no fio dental que seja, eu acho bom ver. Se não viu, eu acho bom ver também, para que não tenha. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o sintoma mais simples e mais claro e mais comum é sangramento gengival. Perfeito. E após o parto, né, como essa mãe, né, com pouco tempo, deve cuidar da sua higiene bucal e alimentação, enfim? A mãe que você está falando, A né? Não o mãe. bebê. É a mesma coisa, né? Procurar o mínimo de açúcar possível, o mínimo de alimento ultraprocessado possível, o máximo de panela possível de cozinhar comida. Quando eu digo possível, possível é o possível, né? Não adianta. A melhor coisa que você pode fazer para procrastinar o que você não quer fazer é estabelecer uma meta impossível. Não vou comer mais comida de prateleira. Isso não vai acontecer, né? Porque em algum momento você vai precisar, por motivo que for, especialmente nos primeiros 6 meses de gravidez, que, como eu falei, a mãe não tem tempo nem de ir no banheiro, a gente toma banho, né? Então, agora, não toma banho, mas, por favor, escova os dentes, porque para evitar de ter sangramento, senão vai acontecer a mesma coisa. Não vai afetar diretamente o bebê, porque ele já nasceu, mas vai ser ruim para a sua saúde. E para o bebê, como e quando iniciar esses cuidados odontológicos? É, isso é uma pergunta controversa, né? Tem gente que fala uma coisa e gente que fala outra. Eu acho o seguinte: você deve ficar sempre atento, desde pequenininho, né, à maneira como o seu bebê respira, né? Eu preciso falar uma outra coisa primeiro, né? Por que que eu falei de respiração? Porque respiração é o grande vilão da vida moderna, eu diria, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais tem um estudo que foi feito antes da pandemia que dizia que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm distúrbios de sono. E 2/3 dessas pessoas nem sabiam que tinham. Então, na época, a população do mundo era 7,2 bilhões de pessoas. Então, era em torno de 15% da população do mundo tinha distúrbio de sono. Eu vou concluir isso depois. Hoje fizeram um estudo novamente, o mesmo estudo, até eu fiquei surpreso. Por quê? Hoje a população é 8,3 bilhões. Né? E chegaram à conclusão que de 40 a 45% das pessoas têm distúrbio de sono. Ou seja, o outro estudo foi 2018, esse foi 2025. Em 7 anos, triplicou os problemas de distúrbio de sono. Quase metade da população mundial. Quase metade da população mundial. E dessa metade, 2/3 não sabem nem que tem. Né? É a pessoa que acorda cansada, que acha que dormiu mal, que tem dificuldade de foco, de concentração, especialmente de manhã, que tem sonolência diurna, né? Aquela pessoa que em qualquer lugar que encosta tem vontade de dar uma cochilada. Pessoas que têm bruxismo, que apertam muito os dentes. Isso tudo está ligado à respiração incorreta. Quando a pessoa respira pela boca, acontece isso tudo. Tem um outro estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que praticamente a população mundial inteira respira em algum percentual pela boca. Uns bem pouco e uns muito. Né? E por que eu estou falando isso? Porque eu estava falando do bebê, né? Então,
o que que é mais importante? Claro que é importante você, quando. Primeira coisa mais importante, amamentar de preferência no peito até 2 anos. Isso é o ideal, né? Dizem que o ótimo é inimigo do bom, mas eu tenho que falar qual é o ótimo, né? Se alguém conseguir, ótimo, né? Beleza. Então, e o mínimo é 6 meses, né? Se possível, também, né? Porque a gente sabe de casos que isso não acontece. Então, e como tem que ser feito isso? Eu estou emendando um pouco os assuntos, mas vai fazer sentido no fim. Por que de 40% a 45% das pessoas têm distúrbio de sono? Porque respiram pela boca. Sempre. Você tem distúrbio de sono. Tá bom, não é sempre. Em 99% dos casos é porque você respira pela boca. Quando você respira pela boca, acontece uma série de desequilíbrios na musculatura da face que geram problemas diversos, né? Problemas de dente, problemas de postura, problemas de dor aqui na articulação, bruxismo, tudo isso é gerado por respiração incorreta. Eu recebo muitas pessoas lá no consultório que dizem que respiram mal porque tem desvio de septo. E é exatamente o contrário. Ela tem desvio de septo porque ela respirou mal desde que nasceu, provavelmente. Porque os problemas de respiração começam exatamente no nascimento. Quando o bebê nasce de parto normal, né, quando ele nasce, o tórax dele é comprimido e ele expele o líquido amniótico que está no pulmão. O bebê dentro da barriga da mãe está que nem um peixe dentro d'água, né? Tem líquido por fora e líquido dentro do pulmão. O oxigênio chega pelo cordão umbilical. Quando o bebê nasce de cesariana, né, essa compressão no tórax do bebê não acontece. Então a enfermagem tem que colocar um catéter, um canudinho no nariz do bebê para aspirar esse líquido, né? Por mais bem treinada, eficiente, né, e cuidadosa que seja a enfermagem, não dá para você enfiar um catéter no nariz do bebê e não traumatizar a mucosa nasal, né? Qualquer traumatismo que o seu corpo sofra, né, pancada, corte, queimadura, qualquer um, primeiro inflama para depois cicatrizar. Se não tiver inflamação, não tem cicatrização. É simples assim. Por isso que anti-inflamatório não é para tomar que nem água, né? Anti-inflamatório tem as suas indicações, né? Hoje em dia a pessoa está com qualquer coisa toma um anti-inflamatório. Não é bem assim que deve ser. Mas voltando lá. Inflama a mucosa nasal, qual é a característica principal da inflamação? Aumento de volume, incha. Inchou, né, a mucosa nasal, vai obstruir parcial ou totalmente o nariz do bebê. O que o bebê faz para respirar? Abre a boca, né? Começa a respirar pela boca. E o problema disso são dois. Primeiro, o problema imediato, né, mecânico de respirar pela boca, que eu já vou explicar qual é. E o segundo é que ele ensina para o cérebro que existe outra maneira de respirar que não seja pelo nariz. E é contraintuitivo que eu vou dizer, mas eu vou explicar também por quê. Respirar pela boca, você gasta menos energia do que respirar pelo nariz. O movimento de inspirar pela boca gasta menos energia do que inspirar pelo nariz. E o cérebro é uma máquina brilhante, mas perversa. Ele quer trabalhar sempre com o máximo de eficiência e mínimo de gasto de energia. Não importa se daqui a 10 anos você vai ter problema. Ele não quer saber disso, ele quer saber de agora. Agora ele quer gastar um mínimo de energia. Então, gasta menos energia respirar pela boca, então vai respirar pela boca. E vai lidar com os problemas depois que acontecerem. Quais são os problemas que acontecem depois? Para você respirar pela boca, você tem que abaixar a língua. Porque se a língua estiver colada no céu da boca, como deveria ser, como é a posição anatômica correta, quando ela está colada no céu da boca, ela tapa a entrada da orofaringe. Para você respirar pela boca, você tem que abrir a orofaringe.
então você tem que abaixar a língua. Quando você respira pelo nariz, o ar não passa pela orofaringe, ele vai direto por outro caminho. Bom, quando você abaixa a língua, você provoca um desequilíbrio em todos os músculos da boca, né? Por quê? O músculo da bochecha é o antagonista do músculo da língua. Quando a língua está colada no céu da boca, ela está entre os dentes superiores, né? Então ela está ali, a bochecha está apertando para dentro e a língua está ali segurando os dentes. Quando você abaixa a língua, você não tem mais esse antagonista. Então esse músculo daqui aperta e o arco começa a estreitar, começa a fazer isso. Quando o arco estreita, diminui o perímetro e os dentes começam a ficar apinhados, né? Começa a apinhar toda. Aí precisa usar aparelho ortodôntico depois ou Invisalign, né? O osso do céu da boca, o nome do osso é palato. O osso do céu da boca é o mesmo osso do assoalho do nariz, ou seja, o palato é o osso que divide a cavidade bucal da cavidade nasal. Quando você abaixa a língua e o arco começa a estreitar, esse osso tem que ir para algum lugar, né? Ele não some, ele não desaparece. Então, vamos lá. O palato está aqui, né? Eu estou em pé, desculpa, eu estou sentado, né? Mas eu estou com a linha da minha boca tá paralela ao chão, né? Então, ó, esse osso está paralelo ao chão. O septo nasal, que é essa cartilagem que divide uma narina da outra, é perpendicular ao céu da boca. Quando o céu da boca sobe, o septo faz isso para caber, né? Isso que é o divide septo. Então, todo mundo que respira pela boca, geralmente tem o fundo, tem o céu da boca muito profundo. Enfia o dedo, é bem altão, porque o céu da boca sobe. E isso gera a língua começa. Você começa a projetar a língua para fora quando fala, quando engole, quando faz uma opção de coisa, e isso gera um desequilíbrio muscular muito grande. Isso em termos, né, orofaciais, né? Cabeça afeta essa articulação também, acaba que você começa a fazer bruxismo por causa disso. E tem muitos problemas posturais também. Quais são esses problemas? Quando você abaixa a língua, a tendência de quem é respirador bucal é anteriorizar a cabeça, fazer isso assim. Porque quando ele faz isso, ele aumenta a entrada da orofaringe lá atrás, fica mais fácil para ele respirar. Então, todo mundo já deve ter visto aquele cara que chega a cabeça primeiro, depois chega o resto do corpo, né? Esse cara respira pela boca. Eu não preciso nem examinar ele, né? Com certeza ele respira pela boca. Então, só que o que acontece? Quando você joga a cabeça para frente, você joga o teu eixo de equilíbrio do corpo para frente também. O eixo do equilíbrio do corpo, quando você está com a cabeça alinhada com a coluna, é entre os tornozelos. Quando você joga a cabeça para frente, essa linha de equilíbrio anda para frente. E aí o que acontece? O seu corpo tem que fazer uma série de adaptações para você não cair para frente. Porque a cabeça é muito pesada, se o corpo não fizer algumas alterações que eu vou dizer quais são, você acaba caindo para frente. Quais são as alterações? Né? Isso é facílimo de ver em criança. Porque adulto acaba se adaptando, né? vai consertando e vai convivendo com isso, é mais difícil de ver. Mas em criança é assim, nítido. Criança de 8, 10 anos, você olha, ó, faz assim com o ombro, encolhe o ombro, gira a cintura para fora, o joelho fica em hiperextensão. Hiperextensão é assim, o pé está aqui, o joelho está lá atrás, né? Aquele cara que bota o pé aqui, o joelho fica lá atrás. A perna faz assim, faz um arco assim para trás. E o pé abre em 10 para as duas, assim. Tem um nome bonito para isso que eu sempre esqueço, mas o pé faz assim. Aí você olha a criança, ela está de boca aberta, respirando pela boca. Isso é assim, é de uma clareza impressionante. E eu, inclusive, né, eu faço parte desses, né, segundo aquele meu professor dizer, quem só comendo na rua quem você conhece, eu passei anos da minha vida olhando essas pessoas e deixava passar. Nem atinava nisso que eu estou falando, entendeu? E, e aí começava a tratar de dente,
fazer um monte de coroa, colocar aquelas placas meio relaxantes, aquelas placas de acrílico rígido que a pessoa usa quando faz muito bruxismo, tal, não sei o quê, e aquilo acabava que não adiantava nada, é um paliativo, né? Assim como, eu vou falar uma coisa agora que os ortodontistas vão ficar zangados comigo, mas é verdade. Quando você está com o dente torto e bota o aparelho, você fica lá tratando, sei lá, 2, 3 anos, não sei quanto tempo. Aí quando acaba o tratamento, o ortodontista fala assim para você: agora você vai ter que usar uma contenção. Antigamente era um fio de aço que colava nos dentes aqui embaixo, pelo lado de dentro, né, nos dentes de baixo. Aí a pergunta é: que tratamento é esse que você precisa de usar uma órtese para conter o que você fez? Então, na realidade, você não tratou nada, você fez um paliativo, alinhou os dentes, sem dúvida nenhuma, só que o motivo, a causa que levou os dentes a ficarem desalinhados, não foi tratado. E isso leva a outra coisa que acontece. A queixa mais frequente de quem tira aparelho é, depois que tirei o aparelho, voltou a ficar tudo torto de novo, né? Ou porque a pessoa não teve paciência para suportar aquele fio ali, que é chato, ou porque o fio saiu e ela não voltou, enfim. O fato é que é simples, voltou porque foi tratado o efeito e não a causa, né? Agora, tratar a causa pode ser feito antes ou depois. Eu atendo um paciente que eu expliquei isso tudo para ele e ele falou: não, tá bom, vamos fazer o tratamento. Vamos tratar da causa, fazer o tratamento miofuncional, né? E reequilibrar os músculos, ensinar a respirar, tal, não sei o quê. Só que no meio do caminho, ele se separou, queria ficar bonitão e queria ficar com o dente bonito logo. Aí ele falou para mim: eu quero fazer o Invisalign logo. Eu posso fazer e depois tratar? Eu falei: não é o ideal, né? Porque se você pensar aqui, o que é mais fácil? Você movimentar o dente contra uma força ou movimentar o dente sem força contra? É mais fácil movimentar sem força contra, né? Mas se ele fizer o tratamento depois de usar o Invisalign, ele vai tratar, ele vai fazer todo o tratamento de movimentação do dente, trabalhando contra a força que provocou que ele ficasse daquele jeito. Mas é possível? É possível. Ele falou: então tá, eu vou fazer primeiro porque eu quero ficar com o dente alinhado logo. Eu falei: tá bom. Ele ainda está tratando lá, não voltou ainda, né? Ele vai voltar quando o dente começar a pinhar de novo, né? Porque não tem jeito. Se você não trata da causa. Agora voltando lá atrás onde eu estava lá no bebê. Então, é claro, tem que limpar o bebê, limpar com algodão. Isso, aquelas coisas bem, né? O dente começou a nascer, o ideal é levar no odontopediatra para poder controlar isso, A sem partir dúvida. do nascimento do primeiro dente, eu queria lhe perguntar exatamente A qual o partir, melhor momento para começar o acompanhamento, a né, partir, a odontológico da partir do criança. nascimento do primeiro dente, o ideal é você levar no odontopediatra que que pense nessas coisas que eu estou falando, né? Que preste atenção nisso, que não olhe só para o dente, né? Que olhe como o bebê respira, isso é muito importante. A gente vê muita criança pequena, de 3, 4 anos, que quando eu pergunto, ela dorme de boca aberta, ela dorme de boca aberta mesmo. Então, é respirador bucal. Isso vai gerar muito problema depois, muito. Esses todos que eu falei aqui, né? Então, a primeira causa que eu falei é isso, né? Do nascimento, de cesariana. A segunda causa é a causa pela qual eu apanho muito lá no consultório. Quase apanho, né? Mas é como a mãe amamenta o seu bebê, né? Vou perguntar para você, que você tem filho, né? 3. 3. Que posição que você segurava eles para amamentar? Sim. Pois é assim, né? O bebê fica na horizontal. Então a pergunta que eu faço para as mães lá é a seguinte: você já experimentou tomar água deitada de lado com a bochecha no travesseiro? Vou facilitar, né? Não precisa ser nem no copo, não, porque no copo vai cair, com certeza. Numa garrafa. Uma garrafa que você bota ela na boca. Você já tentou beber água assim? É difícil, né? Tem que fazer uma força danada
e você tem que considerar que você já está desenvolvida, né? Musculatura desenvolvida, né? A parte neuronal disso também desenvolvida, enfim, você consegue engolir e tal, que não é o caso do bebê que está sendo formado ainda, né? Então, além disso, além de ser difícil, né, essa posição favorece com que o nariz fique embutido no seio da mãe, né? Como é que o bebê faz para respirar e mamar ao mesmo tempo? Se ele está com a boca ocupada com o mamilo da mãe e com o nariz embutido lá no seio. Simples, né? Tá todo mundo vivo, a gente se vira nos 30, é simples, o bebê mama e respira pela boca. E isso explica por que que bebê golfa tanto e por que que tem que botar o bebê para rotar depois de mamar. Que a quantidade de ar que ele engole é absurda. Então, antes, né, vão me perguntar isso, né, por que que eu apanho? Por causa disso. Como é que é a posição certa, né? O bebê tem que ficar vertical. Ele tem que ficar vertical em relação ao seio da mãe. Você tem que botar o bebê sentado na sua perna, uma perninha dele para cada lado, segura a mão do bebê, desculpa, segura a cabeça do bebê e guia a cabeça, a boca do bebê para o mamilo da mãe, né? Mas ele tem que mamar nessa posição, vertical, Desde o do nascimento? desde a hora que ele começa a nadar. Sim, desde o nascimento. Olha só, eu de vez em quando faço umas palestras, eu tirei várias fotos. Nós somos chamados de mamíferos porque a gente mama, né? Todo mamífero mama. Todos os mamíferos são amamentados pela mãe nessa posição vertical. Macaco, gato, cachorro, porco, baleia. Se você olhar uma foto do bebê da baleia, ele está vertical, ele não está inclinado, ele não está na mesma direção da mãe. Então, agora, dá trabalho, eu imagino. Eu nunca dei de mamar para ninguém, mas eu imagino que deva ser. Mas eu via, né? Eu vejo, né? Eu vejo reclamações das mães, "Pô, parece que eu sou um armário de comida, não sei o quê, de 3 em 3 horas tem que dar de mamar, não sei o quê." Eu admito, deve ser extremamente cansativo, né? Agora, isso é uma questão que eu não tenho como resolver, entendeu? Eu tenho como dizer, se não for desse jeito, você vai estar facilitando que o seu filho tenha problemas futuros de posicionamento de dente, de postura, de bruxismo. Isso tudo pode acontecer em função disso não estar sendo feito. Por quê? Quando o bebê abocanha o mamilo da mãe nessa posição, né, horizontal, né, vamos supor que o mamilo esteja aqui, ele abocanha o mamilo aqui. Ele, nessa posição, né, vertical, ele consegue fazer um selamento labial perfeito no mamilo. Isso estimula, né, a musculatura do lábio a ter selamento labial. Toda pessoa que respira pela boca, fica com a boca entreaberta, tem um lábio superior fininho, né? Por quê? Porque perde tonicidade. O músculo do lábio fica fraco, né? Então, quando ele pega nessa posição correta, ele trabalha a musculatura do lábio, e aí é uma história do ovo ou da galinha, né? O mamilo humano tem a capacidade de crescer até 200% do tamanho dele. Ele triplica de tamanho, né? Então, o mamilo humano é um guia do crescimento do maciço facial do bebê. E, ao mesmo tempo, o crescimento do maciço facial estimula o crescimento do mamilo. Então, a gente não sabe o que vem primeiro. É uma simbiose ali, né? Só que, quando o bebê abocanha nessa posição aqui, ou seja, a língua, o movimento de mamar é um movimento de ordenha. Hoje não é muito politicamente correto falar isso, mas não tem outro nome. É a mesma ordenha que faz na vaca. Todo mundo já viu ordenhar a vaca, né? Pega assim, faz assim, puxa, aperta, né? O bebê faz a mesma coisa. Ele pega a língua dele, empurra o mamilo contra o céu da boca e aí o leite sai, né? Então, e é guiado pela língua que está na posição correta, né, fazer o trajeto correto. Tal. É o mesmo movimento que você vai fazer a sua vida inteira
até morrer para comer e para engolir saliva. Você sabe quantas vezes a gente engole saliva por dia? Em Quantas? torno de 2.500 vezes. Ou Bastante. seja, 2.500 vezes por dia você faz esse movimento de deglutir. Quando você faz isso, quando a língua não está bem posicionada, você não faz isso corretamente. É o que a gente chama de deglutição atípica, né? Estão querendo mudar esse nome, mas você começa a usar outros músculos para você fazer esse movimento, que gera outro tipo de problema dentário, de posicionamento de mandíbula, de articulação também. Né? Vamos lá. Eu estava lá no bebê fazer assim. E essa é a segunda coisa. Né? A terceira coisa que provoca que 40 a 45% das pessoas tenham um tipo de sono que respiram pela boca é mamadeira. Mamadeira é o prego na tampa do caixão. Por quê? Aquele bico não é mole coisa nenhuma. Aquele bico é muito duro, não chega nem perto da plasticidade do mamilo humano. Então, né, você bota aquele bico, aquele tamanco na boca do bebê, né, ele tem que abaixar a língua, senão não cabe. É simples assim, né? Porque ele não é mole coisa nenhuma, você coloca aquilo lá, o bebê tem que abaixar a língua. E todo mundo que já foi mãe sabe disso. Na hora de mamar, o leite começa a vazar, né? Às vezes quando mancha a roupa, tal, não sei o quê, enfim, porque é a hora que o bebê mama, então o teu organismo mesmo começa a produzir leite e começa, se o bebê não mama, começa a vazar. Na mamadeira não acontece isso, né? Para o leite sair do recipiente da mamadeira, tem que ter pressão negativa. O bebê tem que fazer isso, ó. Tem que sugar, né? Tem que sugar, porque senão não sai. Ele não sai espontaneamente como sai do seio materno, né? Então, esse é o pior dos mundos, né? Porque olha só, o bebê abaixou a língua para caber e tem que trabalhar esse músculo aqui para fazer sucção. Então, ele faz, malha esse músculo aqui e a língua está abaixada, ou seja, ele aumenta a pressão no arco dos dentes. Isso quando ele é bebê, né? Ele não tem dente ainda, né? Mas a estrutura óssea está lá, né? Aonde vão ser os dentes, né? Então ele começa a apertar, ele começa já a fazer isso, mesmo sem dente, não tem dente nenhum. Só que o arco já começa a estreitar, o céu da boca começa a subir, né? O septo dele começa a entortar para caber. Então isso começa literalmente desde que o bebê começa a ser amamentado, que é logo que ele nasce, entendeu? Então, e ao longo dos anos, vai se fazendo isso, vai se fazendo isso. Isso é engraçado, né? Antes de eu saber disso, isso nem passava pela minha cabeça, óbvio, né? Porque eu não sabia. Então, hoje, quando eu olho as crianças, a primeira coisa que eu olho é a postura, né? Aí eu vejo, respira pela boca, né? Eu já faço, começo pelo pé, que é para não ficar sugestionado, né? Que está de boca aberta por qualquer motivo. Mas aí, vai lá, né? Pé 10 para as duas, joelho em hiperextensão, quadril para fora. Geralmente é meio assim, olha, está de boca aberta. Tem um lábio mais fininho. Não sei. Então, agora, tem que ficar atento a isso, né? Porque essas três coisas são as coisas. Quer ver uma coisa interessante? E a chupeta? Pior ainda, pior ainda. Ah, vamos me perguntar alternativa para que é o que me perguntam lá no consultório. Aí que eu apanho mesmo. Em vez de mamadeira, copo, copinho, né? É Sim. ruim. Eu volto a dizer, como eu nunca amamentei ninguém, eu não sei, porque eu nunca dei, mas eu imagino que deva ser bem difícil, né? Então, agora, é aquela coisa, né? As pessoas é que definem as suas prioridades, né? Se você quer dormir melhor, quer dormir mais e depois gastar, né, não sei quanto para consertar o dente dos seus filhos, né? Ou pior, às vezes tem problemas que são de difícil conserto, né? E a pessoa sofre com bruxismo, sofre com dificuldade de respirar, né? Com rinite, sinusite, tudo que é it que pode ter, então não sei o quê, enfim. É assim, agora,
as avós que me perdoem, né? Mas a avó é o maior agente etiológico de problema que tem, porque a gente fala isso para a mãe, a avó que está junto fala, mas doutor, eu não fiz nada disso. E ela está aí agora. Ela está aí agora com o dente todo torto, com bruxismo, não sei o quê. Então, é, é a tendência natural. Você, inércia, como diz o Lulu Santos, né, assim caminha a humanidade com passo de formiga sem vontade. Então, é mais fácil você fazer a coisa que você está acostumado. Mudar dá trabalho. O cérebro tem que pensar. O cérebro não gosta de mudar porque dá trabalho. Você tem que pensar. Você quer mudar um negócio? Por exemplo, você quer mudar a maneira que você respira? Você tem que se concentrar para isso. Você pensa quando você respira? Não. Você pensa quando você engole? Não. Então, você tem que pensar para isso, o cérebro vai achar chato. Não, que coisa chata, porque o cérebro sempre acha chato o que ele acha que está dominado, que ele sabe. Né? Mas não é assim. Né? Se você conseguir ensinar ele a fazer direito, você vai passar a fazer direito e ele não vai pensar nisso também. Né? É que ele foi ensinado lá atrás que tinha uma maneira mais fácil de fazer. Só que gera essa quantidade toda de problema. Então, Perfeito. E quais seriam os seus conselhos finais para uma gestante? bom, primeira coisa, sim, e a mais importante, fazer pré-natal odontológico. Né? Seguir as três coisas que eu falei, diminuir ao máximo o consumo de açúcar, diminuir ao máximo o consumo de alimentação ultraprocessada e passar a ver os programas da Rita Lobo. Né? Aprender a fazer aqueles negocinhos lá fácil. Até eu consigo fazer. Então, é importantésimo. Né? Segundo, ir num profissional fazer profilaxia profissional, fazer limpeza dos dentes profissionalmente. Ir, ver se tem algum problema, ver se tem cárie. Se você tem cárie, você tem um número de micro. Quando você tem cárie na boca, você tem um número de micro-organismos muito aumentado em relação ao que é normalmente se você tem uma boca isenta de cárie. Né? Então, e como é que você torna, né? Quando é que você volta a ter uma flora normal, com menos bactéria? Quando você elimina todas as cáries e elimina todos os problemas gengivais. E você só consegue fazer isso, por enquanto, indo num profissional para fazer isso. Vai a primeira vez e aí o profissional vai te dizer se o ideal é de 4 em 4 semanas, se o ideal é uma vez por mês, é de 5 em 5, de 6 em 6, mas vai ser dentre esse intervalo. Isso é a coisa mais importante, antes do bebê nascer. Né? Eu estou falando da parte odontológica só, não vou falar das outras partes que eu também não tenho competência para isso. Né? Mas, enfim, físico, tal, o que tem que fazer. Mas depois que o neném nascer, por favor, por favor, não amamente o seu filho na posição horizontal. Isso é a pior coisa que você pode fazer para a saúde, né, dos dentes, da boca, da língua, da articulação, da hora da postura, tudo que você pode fazer. Então, não faz que nem índio. Eu rasgo meu diploma se alguém me mostrar uma foto de um índio sendo amamentado de outro jeito que ele não esteja na vertical. Ele está enganchado lá na mãe, mas ele está assim. Né? Não está deitado de jeito nenhum. Né? E se você for muito, acreditar muito no que eu estou falando, né? Não dê mamadeira para o seu filho também, pelo amor de Deus, porque é muito ruim. Né? É realmente muito ruim. Agora, não me xinga se você não conseguir dormir, se você não tiver tempo para nada. Infelizmente, né? Eu digo assim, eu tenho uma inveja danada dos pinguins. Porque quem choca o ovo do pinguim é o macho, não é a Opa. fêmea, Uhum. entendeu? A fêmea vai caçar, vai lá arranjar lá comida e o macho fica lá, entendeu?
Então, mas infelizmente, né, na nossa espécie, né, coube às mulheres esse papel, né? Então, a- eu tenho uma nora que é médica, que eu falei, meu Deus do céu. Aí teve uma filha, então não sei o que, voltou a trabalhar com um mês. Cara, não pode, não vai dar certo isso, entendeu? Eu olho ela respira pela boca. Mas família é pior, né, cara? Então eu prefiro não falar. Nora, então, nem se fala. Então eu prefiro. Eu só falei, ela tá respirando pela boca. Então tá bom, não falo mais nada, né? Mas cara, se você é consenso, né, entre a comunidade científica que a mãe, que o ideal é que no mínimo o bebê seja amamentado. É claro que eu estou excluindo os casos de doença, de mastite, enfim, de uma série de coisas. Embora esses casos também diminuam muito quando o bebê está na vertical, né? Porque o posicionamento de pega é correto, então a estimulação do mamilo é correta, então tudo funciona como tem que ser, né? Então diminui muito os problemas também médicos, né? Mas enfim, não estou falando disso. É, perdi o que eu estava falando. Bom, enfim, preste atenção nisso. Não, não, de jeito nenhum. Mamadeira, não. Copinho. Amamentar, já me lembrei, voltou a trabalhar com um mês. Se possível, amamentar pelo menos 6 meses. O ideal é 2 anos, mas pelo menos 6 meses. Né? E fazer a transição sempre com copo. Aí, a transição para alimentação, eu não estudo isso, não é minha competência, aí você tem que ver com o obstetra. Mas nos 6 primeiros meses, a recomendação é a amamentação com leite materno só. Exato, perfeito. Doutor Ernesto, muito obrigada por tanta informação valiosa e pelos conselhos também. Agradeço a sua presença e até breve em mais uma edição do podcast Respirar Melhor é Viver Melhor.